A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Fala amém. Eu creio que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, e haverá paz nesta casa, em nome de Jesus. Aleluia. Poder sentar, querido irmão. Sabe, meu amado, minha amada, Salomão, na realidade, ele construiu um templo grandioso, um templo maravilhoso. E na realidade, quando Salomão constrói esse templo, era o melhor momento de Israel, era o melhor momento espiritualmente falando, era o melhor momento economicamente falando, era o melhor momento onde, quando se levantou do melhor que tinha, ouro, prata, madeira. E quando Salomão foi inaugurar aquela casa, diz a palavra em 2 Crônicas, capítulo 7, 14, 7, fala que a glória do Senhor encheu a casa. A glória do Senhor tomou aquela casa de tal forma que os sacerdotes não suportaram ficar em pé, se encurvaram, caíram, tamanha era a presença de Deus. O primeiro templo ele foi inaugurado com júbilo, com louvor, sabe, Asaf, na frente dos cantores, louvando, bendizendo ao nome do Senhor. Mas de repente, aquele templo fica no passado. Os babilônicos, eles invadem Israel, eles destroem o templo, eles queimam praticamente o templo, rouba os utensílios de ouro, de prata, e leva tudo para a Babilônia. Sabe, querido irmão, de repente o povo agora volta para Israel, o templo destruído, o muro destruído, já não tinha mais ouro, já não tinha prata, já não tinha poder. O povo que estava retornando agora é um povo pobre, é um povo triste, é um povo frustrado, é um povo abatido também espiritualmente falando. E de repente esse povo recebe a missão de restaurar os muros, de levantar os muros de Jerusalém, e eles fazem por causa da segurança. Eles precisavam da segurança gerada por aqueles muros. Mas o templo, querido, eles fazem uma barraca, como se fosse o tabernáculo no deserto, e vão para suas casas, vão para suas lavouras, vão cuidar das suas vidas. E a casa de Deus, então, ela é praticamente esquecida. Deus levanta um profeta. Ageu, ele tem uma diferença muito grande dos outros profetas, porque além dele ser profeta, ele tinha também o sacerdócio no seu coração, na sua vida. E de repente Deus levanta Ageu para falar ao governador Zorobabel, levanta também para falar ao sumo sacerdote Josué sobre a construção do templo. O povo tinha esquecido a casa de Deus, o povo tinha esquecido o templo, foram cuidar das suas lavouras, foram cuidar das suas vidas, e o templo praticamente estava esquecido. Quando Salomão foi inaugurar o templo, quando Davi falou de Deus: olha, Senhor, eu vou fazer uma casa para louvor, Deus falou assim: eu não quero não. Mas Davi insistiu, Salomão insistiu, e Deus permitiu que a casa fosse construída. Mas agora é diferente de Salomão. Deus agora está querendo o templo.
Deus está agora exigindo o templo. Deus agora está exigindo a casa, para que a casa seja levantada, para que a casa seja edificada, para que Ele venha a ser adorado mais uma vez, para que Ele venha a ser glorificado mais uma vez, dentro daquele templo, dentro daquela casa. Sabe, querido irmão, querida irmã, a primeira coisa, Deus Ele chama, Deus faz um chamado para um povo, para um grande despertamento espiritual. No capítulo 1, verso de número 3, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitar em casas estruturadas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, considerai o exílio, considerai o sofrimento do exílio, considerai quando vocês estavam escravizados lá no exílio, sem esperança de voltar. Agora que vocês estão aqui, vocês têm semeado muito e colhido pouco, estão comendo, mas não mata a fome, bebeis, mas não saciam, vestir, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para pô-lo no saquetel furado. Deus estava confrontando a forma espiritual daquele povo, dizendo: vocês esqueceram da minha casa, vocês esqueceram do compromisso da minha casa, vocês foram para a tua casa, vocês foram para as suas lavouras, para os seus plantios, mas vocês não estão percebendo que vocês estão semeando muito e colhendo pouco. Vocês têm comido, mas não têm matado a fome. Sabe, questão aqui, querido, é que quando nós esquecemos de Deus, é quando nós esquecemos das coisas de Deus, é quando nós esquecemos da palavra de Deus, querido, aquela prosperidade que deveria vir sobre a tua vida, sobre a sua casa, sobre a minha casa, ela deixa de acontecer. O povo ele tinha semeado, o povo tinha semeado muito, mas chegava no tempo da colheita, colhia-se pouco demais. O povo colhia o alimento, ia comer, não matava a fome, porque na verdade, querido, eles esqueceram da casa de Deus. E Deus naquele momento está querendo despertar o povo de forma espiritual. Porque, querido irmão, muitas vezes nós estamos no natural, e quando nós estamos no natural, nós não conseguimos ver o espiritual de Deus. Deus, Ele é especialista de pegar aquele que não tem nada. Deus é especialista de pegar aquele falido, aquele que está lá sem esperança, e falar: olha, se você crê na minha palavra, se você for fiel na minha palavra, eu vou transformar a tua vida, eu vou transformar a tua casa, eu vou transformar a tua família, eu vou transformar a tua vida financeira. E muitos vão ver você e não vão acreditar tamanha vitória que eu vou fazer na tua vida. Deus nos chama para vivermos no campo espiritual. Deus nos chama para vivermos na dimensão espiritual. E às vezes nós estamos presos na dimensão humana, olhando a crise, as dificuldades, olhando o ambiente, e muitas vezes deixamos de semear. Se nós semearmos no humano, não vai ter colheita. Se nós semearmos, querido irmão, no humano, no natural, não vai haver colheita. Mas quando nós semeamos pela fé, sabe, querido, Deus começa a derramar bênção sobre vós, bênção sem medida. Meu Deus, aqui, querido irmão, era tempo da casa de Deus ser edificada, e eles não entenderam isso, levantaram os muros, esqueceram do principal.
o altar de adoração, a casa de adoração, a casa de clamor, a casa de júbilo. Deus pede, meu amado irmão, para o povo entender o espiritual. Lembra do vosso passado. Lembra do vosso passado. Deus está falando conosco nesta noite. Orlando, lembra do seu passado, quem você era. Eu era um bêbado, eu era drogado, eu era viciado, não tinha esperança. Deus manda, lembra do teu passado, Renato Kiel. Quem você era, Renato, lá atrás. O que você fazia, Renato, lá atrás. Deus manda falar, lembra, Marcelão, de quem você era lá atrás, do que você fazia. Lembra, Jean, como era sem Deus, como era o seu passado sem Deus. É isso que Deus está falando com a igreja, para a igreja lembrar quem você era sem Deus, como era o teu passado sem Deus, sem esperança, sem expectativa. Eu falo, querido, que se eu continuasse a minha vida sem Deus, eu já teria sido morto há muito tempo. Mas Ele me deu vida, Ele me deu esperança, Ele me deu salvação. E quando você lembra do seu passado sem Deus, cresce no seu coração a gratidão para dizer: se eu cheguei até aqui, Ebenezer, Ebenezer, foi o Senhor que me trouxe. Eu só cheguei aqui por causa de Deus. Eu só cheguei aqui por causa do Deus Todo-Poderoso. Lembra do teu passado de adultério, de prostituição. Lembra do seu passado de sofrimento. Lembra do seu passado quando faltava tudo, quando você tinha aquele sapato rasgado que você não podia levantar o pé, quando a sua havaiana tinha um prego segurando. Lembra das poucas roupas, lembra da fome, lembra da escassez, lembra da dificuldade. Foi Deus que te pegou quando você não tinha mais ninguém, quando você não tinha o que comer, quando os seus amigos te abandonaram, quando os seus amigos esqueceram de você. Deus não esqueceu. Deus foi no teu encontro. Deus ouviu a tua voz. Deus ouviu a tua voz naquele quarto, foi lá e disse: é filho, é filha. Acharam que ia ser o seu fim, acharam que ia ser o seu fim, mas eu desci até você e falo contigo. Aonde era o teu fim, aonde era a tua derrota, eu começo a sua nova história. Eu começo a escrever na tua vida uma nova história. Deus é especialista de escrever novas histórias. Ele escreveu a minha história, Ele está escrevendo a tua história. A segunda coisa, sofremos consequências quando deixamos de lado a vontade de Deus. Quantas vezes nós deixamos de lado a vontade de Deus? Capítulo de número 1, verso 6: Tende semeado muito e recolhido pouco,
Comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não chega para saciar-vos, vestimos, mas ninguém se aquece. O que recebe o salário, recebe para pô-lo no saquetel furado. Sabe, querido, eu já fui encarregado. Eu comandava 20 pessoas. Eu ganhava um ótimo salário, um excelente salário. Chegava sexta-feira, o meu patrão colocava ali o salário na minha mão. Eu botava o salário no bolso. Eu ia, passava no Jânio que vendia as roupas, comprava as roupas. E de repente eu saía no mundão. Bebia todas, fumava todas, cheirava todas. E quando eu chegava na segunda-feira, completamente bêbado ainda, embriagado, enfiava a mão no meu bolso e tirava ainda aqueles cruzeiros antigos. Quantas vezes isso acontecia? Eu botava o dinheiro no bolso, mas parecia que meu bolso era furado. Tudo ia embora, tudo desaparecia. Sabe, eu passei 2 anos tendo um projeto de vida. O meu projeto de vida era comprar um colchão desse fino de espuma. 2 anos e eu não consegui comprar o colchão, porque todas as vezes que o dinheiro batia na minha mão, Satanás me chamava para as bocas de fumo, Satanás me chamava para os motéis, Satanás me chamava para a prostituição, Satanás me chamava para as bebidas. E constantemente, 2 anos dormindo em papel de outdoor. Por quê, pastor? Porque infelizmente, querido irmão, era o bolso furado. Uma coisa é eu ser ímpio e ter o meu bolso furado, botar minhas finanças e as finanças foram embora. Uma outra coisa, querido, é eu ser um servo de Deus, é eu ser uma serva de Deus, e isto continuar a mesma coisa, porque um servo de Deus, um serva de Deus não anda com o bolso furado, porque a palavra de Deus fala: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento em minha casa, provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar bênção sobre vós, bênção sem medida, por causa da sua fidelidade, eu vou repreender o devorador. Fala com o seu irmão assim: devorador é um espírito de prejuízo que ataca o crente, principalmente nas finanças. O dízimo aniquila esse devorador. Do que vir prejuízo, vem as bênçãos. Você crê nisso? Amém? Você acredita nisso? Amém? O povo estava plantando e colhendo pouco. O povo trabalhava, mas não via prosperidade. Sem a bênção de Deus, todo o esforço humano não trará satisfação, não trará sucesso, porque não tem jeito, querido. Nós temos uma ligação com Deus que criou tudo. Fala assim: o meu Deus é dono do ouro, é dono da prata. O meu Deus criou tudo, e eu sou filho desse Deus que criou todas as coisas. Ah, querido, querida, entenda isto. Quando nós nos aliamos com Deus, a bênção de Deus virá sobre a tua vida. Aconteça quem for o presidente, aconteça como está a economia, se você estiver com Deus, Deus estará contigo, e a caminhada será certa de maneira poderosa. E a pergunta que eu faço a você: você tem semeado? Você tem semeado?
Você tem lançado semente. Pastor, eu tenho semeado, mas eu tenho semeado diante do cenário, diante da economia. Mas a pergunta que eu te faço nesta noite: você tem pego sementes de fé? Você tem pego sementes de fé? E você tem semeado no campo espiritual? Você tem semeado no terreno do sobrenatural? É aqui, querido irmão, nesse altar, muitas vezes Deus está falando: semeia, porque eu vou multiplicar a 30, 60, a 100 por 1. Como o testemunho que o Fabrício deu. Cadê o Fabrício? Estava ali, sumiu. Que um dia a mulher falou, a esposa dele falou que ele comprou uma camisa por R$50. E foi isso, Fabrício? E a mulher falou que ia multiplicar quantas vezes na tua vida? 100 vezes. E aquela viagem que ele fez, ele voltou com a comissão de quanto naquela época? R$50 mil. O que aconteceu? Ele semeou no campo da fé, ele semeou no sobrenatural. A terceira coisa, a ordem de Deus não é cruzar os braços. A ordem de Deus não é você ser indiferente com a obra de Deus. A ordem de Deus é subir, é trazer e é edificar. Verso 7 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Deus está falando: descruze os braços, pare de ser indiferente com a casa de Deus, porque eu te ordeno subir, trazei e edificai a casa. Por quê? Porque ele fala: eu agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Quando nós agimos com fé, quando nós agimos com determinação, com coragem, com ousadia, no tempo de semear, Deus, ele se alegra, e Deus é glorificado, assim como ele foi glorificado. 27 de outubro de 2024, nós estávamos no meio da rua, numa chuvinha fina que caía, sem saber o que iria acontecer no outro dia. Dia 31 de outubro, numa quinta-feira, ninguém podia pensar que nós estaríamos no altar dentro de uma casa. Quem foi glorificado? Pastor Orlando não, pastor Flávio não, pastora Lara não, pastor Luan não, pastora Regina não, a igreja Aiva não. Quem foi glorificado foi o Deus Todo-Poderoso. As pessoas olhavam, ouviam e falavam: verdadeiramente Deus está naquele lugar. Recanchou meneprai shuricanturiabachai. Quando nós fazemos a obra, sabe, tem um vídeo que me marca muito. É aquele vídeo quando entra com o altar, pedaço de um altar, e as pessoas gritando sabe, querido, aquilo me impacta, porque aquele dia caiu uma chuva. Nós poderíamos desistir. Vamos lá, debaixo de chuva, buscar uma parte para que o altar do Senhor fosse levantado naquele lugar. Aqui não tem só dízimo, aqui não tem só oferta, aqui tem oração e aqui tem esforço de um povo que quis fazer a diferença neste lugar. Um povo que não aceitou a derrota.
O povo que de certa forma foi jogado fora, mas o Deus Todo-Poderoso nos acolheu. O Deus Todo-Poderoso nos abraçou. O Deus Todo-Poderoso diz: a obra não vai parar. Eu sou com vocês, eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. É debaixo da obediência, querido. É debaixo da obediência que nós somos ativados a transformação. E ainda nós seremos igrejas plantadas em Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus, Vila Velha, Domingo Martins e outros estados, porque nós não paramos diante da luta, da dificuldade, porque foi um Deus naquele lugar, desceu naquela noite e disse: a minha obra ela não vai parar. Sabe, querido, por isso nós temos que ser despertados. O Espírito do Senhor precisa despertar as pessoas para a obra, para fazer a obra que vai começar não só aqui, mas a obra que vai começar na tua vida. Por isso no verso de número 13, então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Olha o que diz o verso 14: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Saladiel, governador de Judá, o espírito de Josué, filho de Zadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. Fala o espírito do resto do povo. Primeiro a ser despertado é o espírito do líder. Foi o espírito do governador, chamado Zorobabel. O segundo espírito a ser levantado foi o espírito de Josué, sumo sacerdote. E se despertar somente o pastor, somente a liderança, meu amado, não vai adiantar. O povo precisa ser despertado, a unção de Deus precisa chegar em toda a igreja, em todo o povo, para que haja o despertamento espiritual. Deus chama para a prática. Chega um momento que Deus não quer mais ouvir a sua desculpa. Chega um momento que Deus não quer ouvir as suas muletas de desculpa. Chega um momento que Deus quer a prática. A obediência ativa a transformação. Deus não quer discurso, Deus quer prática. Deus quer atitudes concretas, para que o sobrenatural venha acontecer de maneira poderosa. Fala assim: a unidade de todos e a disposição de todos faz a obra acontecer de forma sobrenatural.